Olá. Pessoal, vocês viram que essa semana a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei, isso ainda tem alguma tramitação daqui para frente, mas aprovou um projeto de lei que regulamenta o homeschooling no Brasil, todo o território nacional. Homeschooling, vocês já estão acostumados com esse termo em inglês, significa escola em casa, significa educação em casa, não existe uma tradução muito específica, mas o fato é que se esse projeto de lei passar, agora vai para apreciação do Senado, claro, se ele passar, o que vai acontecer? Haverá uma possibilidade das famílias optarem para que seus filhos estudem ou no ambiente escolar ou no ambiente domiciliar. Eu já a priori digo para vocês que essa discussão que nós estamos começando a fazer aqui na página, ela é desvestida de aspectos políticos. É claro, gente, que alguém sempre vai dizer assim, mas Paulo, isso é absolutamente impossível, nós somos seres políticos, claro. Eu não estou dizendo que você não precise ter suas convicções políticas, mas eu digo que essa discussão, ela tem que deixar um pouco à margem convicções mais arraigadas, porque senão tá de um jeito que parece assim. Se o sujeito é bolsonarista, ele tem que obrigatoriamente ser a favor do homeschooling. Se o sujeito não é bolsonarista, ele tem que obrigatoriamente ser contra o homeschooling. Eu quero sair dessa discussão rasa, veja, se a gente for fazer essa abordagem, a discussão ela para por aí. Você não precisa perguntar se a pessoa concorda ou não com o homeschooling, é só você perguntar se ela gosta ou não do Bolsonaro. Então, eu quero deixar um pouco de lado essa convicção e quero passar a discussão propriamente do fato em si, de educar crianças em casa. Eu já digo a vocês, porque muita gente entrou aqui na página perguntando assim, mas, Sr. Paulo, qual a sua opinião a respeito disso? Eu não quero dar uma opinião formal a respeito disso, porque não acho que seja adequado influenciar tomadas de decisão, ou pelo menos influenciar o pensamento das pessoas a esse nível. Eu gostaria de propor algumas reflexões a respeito disso, porque, na verdade verdadeira, existem pontos positivos em ter crianças estudando na escola, e existem pontos positivos em ter crianças estudando dentro de casa. Então, evidentemente, é só você pegar a experiência, por exemplo, em outros países como Estados Unidos, Canadá ou na Austrália, você vai perceber que as famílias optam por isso conforme as suas convicções pessoais, conforme as suas necessidades pessoais, conforme as suas possibilidades financeiras. Então, não tem muito ser a favor ou ser contra. Tem aquilo que é bom para você, enquanto o indivíduo, enquanto o seu filho, enquanto a sua família. Percebam, claro que quando nós pensamos em escola, é evidente, gente, que você não vai para a escola, uma criança, né, ali numa idade, vamos dizer assim, até os seus 12 anos, 13 anos, porque depois disso as possibilidades de socialização elas mudam muito, né? Mas quando a gente fala desse período de ir para a escola, é claro que você não vai para a escola só para aprender coisas acadêmicas, né? Caso contrário, era muito mais fácil deixar isso acontecendo só em casa. A escola é um microambiente natural ali em que as crianças aprendem inúmeras outras coisas, né? Elas aprendem a manter atenção e concentração, elas aprendem hierarquia, essa hierarquia parental, essa hierarquia entre professores e alunos, elas aprendem controle inibitório, elas aprendem uma série de funções executivas, elas aprendem muitas habilidades sociais. Então, a escola é um ambiente absolutamente fundamental para o desenvolvimento da criança como um todo. Você vai dizer assim, mas Paulo, isso não poderia acontecer em casa também? Poderia, mas eu vejo dois problemas. Primeiro, as pessoas aprendem a copiar comportamentos de indivíduos da idade próxima. Então, não é verdade que uma criança, por exemplo, de 6 anos de idade, vai aprender todas as suas habilidades sociais convivendo com adultos. Isso não vai acontecer. Simplesmente porque o nosso cérebro ele é incapaz de copiar comportamentos em idades cronológicas tão diferentes. Caso fosse verdade, todas as crianças se comportariam como adultos e muitos adultos começariam a se comportar como crianças, e isso obviamente não acontece. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, alguém poderia dizer assim, não tem nenhum problema. A criança faz, por exemplo, 2 ou 3 horas em casa com o pai ou com o tutor, e no outro período ela pode se socializar no shopping, na praça, tal. Muito bem. Mas agora vamos para o mundo real. Quem, de fato, leva os seus filhos todos os dias, não precisa ser todos os dias não, 3, 4 vezes por semana, no contraturno da escola, para um shopping, ou para um parque, ou para uma festinha de aniversário, isto é a realidade das pessoas
Pelo menos é a realidade da maioria das pessoas? Acho que não. Então, esse argumento de que as crianças estudando em casa, elas continuariam se socializando no contraturno, me parece que na prática isso não vai acontecer. Uma outra questão, quando no projeto de lei, leiam o projeto, né? Tem que ver lá para entender. Quando diz assim, o Conselho Tutelar vai fazer a supervisão, vai fazer o controle disso. Quem aqui já verdadeiramente entrou em contato com algum caso que foi gerenciado pelo Conselho Tutelar? Vocês acham que, de fato, o Conselho Tutelar tem condição de fazer isso? Tem condição de gerenciar todas as questões que já gerenciei, mais cuidar se essas crianças estão aprendendo em casa, cuidar das crianças que estão sofrendo violência em casa, porque agora vão ficar em casa? Será que isso é verdade? Uma outra questão, diz lá no projeto de lei também que todas essas crianças, mesmo em homeschooling, elas têm que estar matriculadas numa escola e a escola tem que fazer o controle disso, ou através de aplicação de provas, enfim, mas tem que fazer o controle do aprendizado. Será que isso é aplicável de fato? Ou seja, as escolas estão conseguindo prestar esse excelente atendimento para as crianças que estão dentro da escola, portanto, sob sua supervisão direta, para que a gente imagine que, além disso, que vai ter que continuar acontecendo, claro, elas ainda vão ter capacidade, talvez até técnica, né? Não digo nem competência, mas capacidade técnica, para agora começar a testar crianças em casa. Será que isso é verdade de fato? Não sei, é o que eu estou dizendo. São questões que cabem à nossa reflexão nos dias de hoje. Vamos agora particularizar um pouco e pensar nas crianças com deficiência. Nós temos hoje já uma grande dificuldade de manter crianças com deficiência dentro do ensino comum, das escolas regulares. Quem é pai e mãe de criança aqui não vai me deixar mentir. Talvez hajam alguns casos de sucesso, há casos de sucesso, mas não é fácil, né? Sempre é uma dinâmica mais ruidosa entre família e escola. Será que não haverá uma tendência a essas crianças com deficiência migrarem da escola para casa? Não sei. Aí você vai dizer, Paulo, então você é contra o homeschooling? Absolutamente, eu sou a favor da reflexão. Mas não tem nada de bom o homeschooling? Claro que tem. O homeschooling, por exemplo, quando ele é bem feito, quando você tem pais que são verdadeiramente educadores, que têm competência técnica e têm tempo para isso, homeschooling é muito interessante. A criança pode estudar menos tempo e aprender um conteúdo maior, você pode acelerar o currículo, você pode implementar uma quantidade maior de informação em menos tempo. Tem a questão da segurança. Hoje em dia, muitas escolas não são seguras. Vejam, entrem no noticiário, vejam a quantidade de crimes que acontecem em ambiente escolar, para não dizer o bullying, que principalmente nossas crianças com deficiência sofrem em escolas. Tudo isso no homeschooling, é claro que ele é diminuído, né? Uma outra questão, no homeschooling, quem mais conhece uma criança do que sua própria mãe, do que o seu próprio pai? Então, é claro que os mecanismos de aprendizado que uma família consegue gerar dentro de casa, nessas circunstâncias ideais, são muito mais efetivos do que na escola. Então, pessoal, a reflexão que eu quero deixar é essa. Não tem ser a favor ou ser contra. Tem refletir sobre o assunto, ponderar quais são os pontos positivos e quais são os pontos negativos, e aí então você toma uma decisão para si. Claro que tem uma coisa também, eu tenho uma visão um pouco social a respeito disso, né? A lei não foi feita para o indivíduo, né? A lei foi feita para a sociedade. Então, seria muito importante, embora improvável, que nós pensássemos no que é o bem melhor para a sociedade e não pensássemos exclusivamente no que é o bem melhor para os nossos filhos. Mas eu vou dizer de novo, não é fácil você conseguir ter esse tipo de percepção. Então, eu quero deixar essa reflexão aqui. Eu falei alguns pontos positivos, alguns pontos negativos do homeschooling e comentem aqui embaixo o que vocês pensam a respeito. De novo, se pudesse ser possível de deixar as ideologias políticas de lado, eu gostaria que essa discussão fosse feita realmente no campo social, pensando no que é melhor para o indivíduo, no que é melhor para a criança, no que é melhor para as famílias. Um abraço e fiquem com Deus.